Nova mútuo da disciplina, pessoal? Sim. Ótimo. Então é o seguinte, pessoal, hoje a gente inicia o módulo 3, tá? Na primeira parte da aula, eu vou discutir com vocês o módulo 3, o que vocês vão ser avaliados, e a questão de seleção natural. Aí a gente faz um intervalinho, depois a gente retorna e começa a discussão sobre o fluxo gênico, certo? Não sei se a gente acaba na atividade síncrona de hoje, o fluxo gênico. Se a gente não acabar, a gente termina na semana que vem, certo? De qualquer forma, na semana que vem, eu vou aproveitar para apresentar o módulo 4 para vocês, certo? Vocês vão perceber que o módulo 3 e o módulo 4 eles vão estar um pouquinho mais próximos, mas basicamente o mesmo conjunto de atividades, tá? Vocês vão ter. No módulo 4 tem um pouco menos de atividades para vocês, mas o módulo 3 tem 2 perguntas, né? Um relatório de aula prática e o questionário, certo? Na verdade, eu vou apresentar o módulo 4, e aí, antes da gente iniciar a discussão sobre seleção natural, eu quero fazer uma avaliação geral do módulo 2, tá? Que eu gostei bastante do desempenho de vocês. Em geral, vocês foram muito bem no módulo 2, certo? Bom, em relação ao módulo 3, que a gente inicia hoje, nesse módulo a gente vai discutir, né, os 2 últimos mecanismos evolutivos que faltam, que é a seleção natural e o fluxo gênico, certo? E aí vai ficar faltando a gente discutir só a questão do conceito de espécie, da especiação e da filogenia, que vai ficar para o próximo módulo, certo? As avaliações vão até dia 8 de junho, então tem 2 perguntas, o relatório e o questionário. Dessas atividades avaliativas, eu queria comentar com vocês do relatório de aula prática. Vocês podem fazer esse relatório, se vocês quiserem, em duplas, tá? Vocês podem fazer individualmente ou em duplas. Oi, Rebeca, pode perguntar. Ô, professor, você poderia explicar de novo o objeto de aprendizagem? É porque eu não assisti as primeiras aulas lá, eu não achei salvo no Moodle. Então, eu acabei não pegando a explicação. Tá, depois eu entro no módulo para te mostrar onde está também, tá? Deixa eu então só fechar o módulo 3, aí eu falo desse objeto. Ana, você tinha aberto o áudio, você queria fazer alguma pergunta? Ana Laura. Não, foi sem querer. Não, foi sem querer? Não, beleza. Bom, para vocês poderem realizar essa atividade, vocês vão ter que baixar um programinha que chama Populus, tá? Vocês vão entrar aqui nesse link, vocês vão baixar ele. Ele é um aplicativo que funciona com Java. Então, se vocês não tiverem o Java baixado, vocês vão precisar baixar também o Java, certo? Mas, de qualquer forma, vocês podem fazer em duplas, que de repente um de vocês consegue baixar, e aí vocês se reúnem para discutir, certo? Ao vocês baixarem o programinha, vocês vão fazer as simulações. E aí aqui tem as simulações que vocês vão realizar. Tem certinho o percurso, né, que vocês têm que fazer no programa para realizar. Eu vou abrir aqui no meu computador, só para vocês terem uma ideia da carinha que o Populus tem. Certo? Deixa eu... Aí eu compartilho a imagem, tá? De qualquer maneira, deixa eu ver se eu coloquei aqui no módulo 3, que eu fiz tipo uma videoaula explicando o funcionamento. Aqui, ó. Nesse link aqui, Orientações Populus, tem uma videoaula que eu faço a simulação de algumas etapas, tá? Que aí vocês podem assistir essa videoaula e acompanhar no programa. E vocês também podem mandar pergunta no WhatsApp, tá? Sempre quando vocês forem fazer. Certo? Mas vocês podem fazer individualmente ou em duplas, como vocês acharem mais fácil. Eu vou compartilhar o Populus aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia como que ele é, a carinha dele. Vocês vão baixar o programa e aí ele tem essa carinha, tá vendo? Ó? Tá aparecendo, pessoal, a interface do Populus? Tá sim. Certo? E aí, lá nas instruções, né, da atividade, vai pedir para vocês acessarem a abinha Model, que está aqui. E aí, na Model, vocês vão usar basicamente essas 2 opções, ou a Mendelian Genetics ou a Natural Selection, certo? Mas aí tem certinho na instrução qual das 2 vocês vão usar.
Quando vocês forem usar a Mendelian Genetics, vocês vão acessar a Genetic Drift, que é a deriva genética, certo? E aí, ao clicar, vai aparecer é tipo uma base de dados, né, que você vai inserir as informações. Aí na atividade fala quais são os valores que vocês vão colocar em cada parte aí dessa janela. Então você tem aqui os parâmetros de cruzamento, as condições iniciais, e aí para cada situação você tem lá uma informação que vocês vão colocar, e aí vocês vão pedir o view, né, que aí o view simula e aí quando vocês pedem o view, vai aparecer um gráfico, né, desse tipo aqui, que vocês vão ter que analisar. Para cada simulação, vocês vão fazer 3 repetições, certo? E verificar o que acontece com os resultados, certo? Nessas orientações do Populus, né, eu pego os parâmetros, digito lá e explico certinho o que está acontecendo, certo? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar depois lá para mim no WhatsApp, mas basicamente é isso. E aí, vocês têm algumas perguntas para responder, dessa atividade, eu vou abrir só para vocês verem as perguntas. Por exemplo, né, nesse primeiro bloco aqui de simulações, tá vendo que tem a simulação A, a simulação B, a simulação C e a simulação D? Então, para esse conjunto aqui e a simulação E, né, para esse conjunto de simulações, vocês vão responder essas perguntas. O que aconteceu com as frequências alélicas em cada caso? Né, A, B, C, D e E. Como o tamanho populacional interfere na ação da deriva? Então, vocês vão perceber ali que na simulação você pode definir o tamanho da população. E aí vai ter situações que a população vai ser maior e vai ter situações que a população vai ser menor. E aí vocês vão verificar o que acontece com as frequências, né, dos alelos, quando a população é menor e quando a população é maior. O segundo bloco de simulações, ele é um bloco de seleção natural, que aí é a mesma coisa. Vocês vão ter aqui 3 situações, né, de simulação, e aí pergunta, o que aconteceu com as frequências alélicas em cada caso, A, B e C? E aí, qual o tipo de seleção natural em cada caso? A gente vai ver na aula de hoje, né, os tipos de seleção são 3 tipos, e aí pelo formato dos gráficos, vocês conseguem definir que tipo de seleção que ocorreu, né? E aí a pergunta, né, a terceira, por que o valor adaptativo interfere na resposta biológica à seleção, mas não na deriva? A gente vai ver hoje na aula de seleção natural o que é valor adaptativo e por que ele está relacionado à seleção natural e não à deriva. Então, a partir do que a gente discutir, vocês vão conseguir responder essa pergunta, assim eu espero, né? Mas a gente pode discutir também lá no grupo do WhatsApp, não tem problema. E aí a última questão é comparar os resultados obtidos na simulação de deriva, né, de seleção, e aí vocês vão explicar como, né, a seleção natural e a deriva interferem na evolução dos organismos, certo? Tá complicado para vocês entenderem talvez, mas quando vocês fizerem a simulação vai ficar mais fácil, tá? Então eu sugiro que vocês vejam, né, essa videoaula de orientações, acho que ela tem uns 15 minutos, 10 minutos, é uma videoaula curtinha, que eu fiz no semestre passado, explicando como que faz para simular, mas eu sugiro que antes de assistir, que vocês assistam a videoaula, tentem usar o programa, assista a videoaula de novo, tá? Que aí eu acho que isso facilita. E aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, a gente vai discutindo igual a gente fez, né, nos módulos anteriores, né? Por exemplo, no módulo passado, vocês tiveram bastante problema com a questão lá da curva do efeito do fundador, né? E a gente acabou discutindo várias vezes nessa questão, e aí, no final das contas, vocês foram super bem nessa questão, que eu acho que valeu a pena a discussão. Por isso que, dúvidas que vocês tiverem, acho que seria interessante vocês trazerem para o grupo, né, na medida do possível, que aí talvez isso ajude a esclarecer para o maior número de colegas, né? Bom, em relação à pergunta da Rebeca sobre objeto, Rebeca, para você ver as informações sobre objeto de aprendizagem, você entra aqui no módulo 5, certo? Na primeira videoaula, também acho que eu falei alguma coisa sobre isso, mas aqui dentro do módulo 5, você tem aqui tá vendo? A questão avaliativa objeto de aprendizagem. Você clica aqui,
E aí aqui tem o que a explicação, né, que é um objeto de aprendizagem, né? O objeto de aprendizagem obrigatoriamente é algum produto, né, que pode ser usado para o ensino de qualquer disciplina, mas no caso aqui o foco é o ensino de biologia evolutiva, né? E aí vocês obrigatoriamente têm que construir um objeto, né, que ele converse, né, que ele discuta algum dos temas da disciplina. Então, vocês podem fazer um objeto sobre as teorias evolutivas, ou sobre a seleção natural, sobre a deriva genética, sobre a recombinação gênica, sobre o fluxo gênico, sobre a seleção natural, sobre a especiação, sobre filogenia. Então, vocês podem escolher qualquer um dos temas que for foco da disciplina, né? Aí, aqui nesse link que está no módulo 5, eu coloco algumas sugestões, né, de material, porque eu estou fazendo um pouco de confusão, porque não está aqui nesse link especificamente, tá? O objeto de aprendizagem, então, ele pode ser um jogo, pode ser um vídeo, vocês podem propor uma música, paródia, vocês podem propor um podcast, vocês podem propor jogos virtuais, vocês podem propor jogos de tabuleiro, tá? Só que a avaliação, ela está relacionada a esses 5 itens aqui, né? O objeto que vocês estão propondo, ele é aplicável? Ou seja, um professor de uma escola numa cidade pequena, ele conseguiria desenvolver esse objeto e aplicar com seus alunos? Então, vocês vão ter uma nota até 2,5. Esse objeto prevê algum tipo de acessibilidade, ou seja, alguma das características desse objeto permitiria sua utilização na aprendizagem de pessoas com algum tipo de deficiência, ou visual, ou auditiva, ou intelectual, e aí vocês têm que deixar claro o que no objeto teria essa função. É um objeto sobre temas da disciplina, parece estranho falar isso, pessoal, mas já aconteceu de alunos proporem objetos que não tinham a ver com a disciplina de princípios evolutivos, tá? Tinha a ver com a evolução, mas não com os conteúdos que a gente discutiu aqui na disciplina. O grupo, né, ao apresentar o objeto, ele conseguiu ser claro na explicação, ele apresentou o objeto de forma clara, trouxe o objeto, né, porque assim, a gente sabe que a apresentação vai ser virtual, então a gente precisa ver se vocês vão fazer um objeto que não seja virtual, vocês vão precisar ter imagens desse objeto, né, então fotos, alguma coisa desse tipo. Se for virtual, vocês podem permitir o acesso, né, dos colegas a um jogo, alguma coisa assim, usando alguma das plataformas que vocês podem desenvolver jogo, vocês podem fazer isso, né, aí vocês podem disponibilizar o link para os colegas jogarem, né, e um plano de ensino que preveja o uso desse objeto. Veja, o objeto de aprendizagem, ele é um produto didático, né, que ele pode ser utilizado para ensinar um conteúdo. Então, no caso do plano de ensino, vocês têm que prever uma situação na qual esse objeto é utilizado, certo? Então, eu estou dando uma aula de seleção natural. Então, eu vou propor um joguinho. E aí, em qual momento, né, da aula que eu vou usar esse joguinho? No começo, para fazer um levantamento de conhecimentos prévios, no final, para fazer uma avaliação, certo? Então, só para a gente ter uma ideia de como você se estruturaria uma aula, né, pensando a utilização desse objeto. Se vocês voltarem aqui no módulo 5, eu inseri aqui uma série de sugestões de objetos, né, então a revista Genética na Escola, por exemplo, ela apresenta uma série de propostas, né, tanto para o ensino de genética quanto para o ensino de evolução. Então, existem lá várias sugestões de objetos, né, obviamente que eu não gostaria que vocês copiassem, né, um objeto dessa revista, que já aconteceu isso também, tá? Do aluno pegar um objeto que foi proposto lá e trazer ele aqui. A ideia é que vocês se inspirem, né? Vocês conheçam alguns outros objetos, aí essa revista tem bastante coisa. E aí aqui tem um link para vocês acessarem. E aí aqui tem algumas outras sugestões, né? Aí são PDFs, né? Tem, por exemplo, um PDF que fala da questão de aplicações pedagógicas dos jogos digitais. Tem um outro que traz a questão da linguagem cinematográfica e audiovisual na educação, para aqueles que quiserem fazer um vídeo, né, com objeto. Essa aqui traz a questão da informática na educação, então sugestões, né, de aplicativos e tudo mais que podem ser utilizados.
Tem essa aqui da aplicação pedagógica do rádio, web rádio e podcasts, né? Caso vocês tenham interesse em fazer podcast. E esse livro aqui, que ele trata a questão do ensino de evolução biológica, ele também traz algumas sugestões em alguns capítulos tem sugestões de objetos de aprendizagem, certo? Então, basicamente, nesse link, no módulo 5, vocês têm um conjunto de materiais aqui que podem ajudar vocês na elaboração, né, do objeto de aprendizagem, e aí, digamos assim, a comanda da atividade está aqui no objeto de aprendizagem no módulo 5, certo? Só lembrando que vocês vão ter 2 perguntinhas para responder sobre ensino de evolução, né? Vocês vão perceber que são perguntas bem livres, né? Então, você tem lá uma situação que eu gostaria que vocês discutissem, né, depois de ter estudado, né, várias questões da biologia evolutiva ao longo do semestre. Se você tivesse que ensinar algum conceito, né, de biologia evolutiva, aí tem uma questão, por exemplo, quais são os principais limitantes, né, para se ensinar biologia evolutiva. Então, aí vocês podem trazer para discussão questões que vocês acham mais pertinentes. E a última pergunta é uma avaliação da disciplina, também que vocês vão fazer um balanço, né, da disciplina, como a disciplina foi para vocês, o que vocês acham que funcionou, o que vocês acham que não funcionou, certo? Então, basicamente, essa parte do ensino que ela vai ser encerrada 26, até 4 de julho, tá, gente? O objeto vai ser apresentado dia 26 de junho, tá? Não se esqueça que é um sábado de manhã. Mas as perguntas podem responder até dia 4 de julho. Rebeca, não sei se ficou mais claro, se eu fiz mais confusão, se você conseguiu entender, ou se pelo menos você consegue fazer uma pergunta sobre isso. Não, eu entendi sim. É porque eu não tinha. A primeira aula que você postou, do módulo 1, não tem essa explicação do que é o objeto em si. Eu acho que você cortou e deixou só o conteúdo. Ah, tá. Então, não tem essa explicação. Então, eu nem sabia do que se tratava. Ó, eu sei onde que ficou, Rebeca, essa parte da explicação. Quando você entra aqui na disciplina, tá vendo que tem um vídeo de orientações gerais? Eu acho que tá nesse vídeo aí. Tá? Eu cortei mesmo, que eu tirei a parte da aula e joguei no módulo, e essa parte que eu dei as orientações gerais, eu coloquei nesse vídeo aqui. Certo? Ok, então, depois eu vou assistir, então. Isso. E aí, qualquer dúvida, você manda lá no grupo, ou pode mandar no privado também, tá? Sem problema. Beleza, obrigada. Certo. Pessoal, alguma dúvida sobre questões gerais da disciplina, do módulo 3? Eu acho que as dúvidas vão surgir na hora que vocês forem tentar fazer as avaliações, tá? Mas aí vocês vão mandando pergunta igual aconteceu com os módulos anteriores. Certo? Mas se tiver alguma dúvida agora... Tranquilo, pessoal? Por enquanto, sim, galera. É na hora de fazer, né, Gabriela, que é a questão, né? Sim. Agora é mais tranquilo. Então, beleza. Antes da gente começar a discutir, né, a seleção natural, eu queria fazer a avaliação do módulo 2 com vocês. Fiquei bem satisfeito, tá? Deixa eu ver onde está. Ah, tá. Estou no lugar errado. Espera que eu vou abrir aqui só um minuto. Eu fiquei bem satisfeito com as respostas, achei que vocês estão conseguindo melhorar, sabe, em relação do módulo 1 para o módulo... Você já tinha ido bem no módulo 1, achei que vocês foram bem... As respostas foram muito boas no geral, né? No módulo 1, no módulo 2 eu gostei bastante, até mais do que do módulo 1, achei que vocês estão conseguindo responder de forma mais detalhada, trazer mais argumentos, né? E aí até a questão do questionário, uma coisa que eu achei bacana... muitos alunos conseguiram tirar 10 de primeira, sem fazer muitas tentativas, né? Que significa que acho que vocês começaram a entender como que funciona essa ferramenta, né? De avaliação. Tanto é que o número de tentativas foi mais baixo, mesmo tendo uma participação, vocês vão ver pelos números, né? De alunos que entregaram as atividades, teve uma redução, acho que aí de 2 ou 3 alunos, né? De forma geral, que acabaram não participando. Mesmo assim, o número de tentativas foi bastante baixo, né, considerando o número de alunos que efetivamente respondeu o questionário. Alguns, com tentativa única, conseguiram acertar todas as questões. Então, isso foi bem bacana. A questão 3, né, que era a questão das mutações, dos 20 alunos que ainda estão matriculados, só lembrando que alguns já desistiram, tá?
10 entregaram, mas eu vou considerar o número que ainda consta para mim no Siscad, ou seja, 50% da turma, mas tem aí pelo menos uns 5 alunos que desistiram da disciplina, certo? Então, a gente tem, dos 20, eu esperaria que 15, né, postasse atividade, alguns depois me mandaram por e-mail, então, assim, deve ter tido 12, né, 12 dos 15 alunos que estão frequentando a disciplina e participaram também do módulo 1, deixaram de entregar, né? Não teve, dos alunos que me mandaram, eu acho que não teve nenhum problema nas respostas, todo mundo conseguiu. O que aconteceu no semestre anteriores, por exemplo, nessa pergunta, é que às vezes o aluno ele esquecia de explicar por que mutação é um mecanismo primário de variação, por que as mutações são raras, por que as mutações são aleatórias, por que elas são deletérias, certo? Mas todos vocês que responderam conseguiram responder esses 4 pontos importantes da afirmativa, né? E eu não me lembro também de ninguém ter usado isso, mas só para reforçar, as mutações elas não têm valor positivo ou negativo, tá? Elas têm um impacto adaptativo ou não na evolução das espécies, né? A questão de positivo ou negativo é um juízo de valor. E aí, na aula de seleção natural hoje, a gente vai falar sobre isso de novo, tá? Então, em evolução, não é muito bom a gente usar o termo positivo ou negativo, porque as coisas não acontecem porque elas são positivas ou negativas, né? Elas simplesmente acontecem e aí tem um efeito na adaptação dos organismos. A pergunta 4, né? Todos responderam, achei legal que vocês deram bem a questão da etapa por etapa, detalharam a questão lá, né, da perda de variabilidade com o efeito do fundador, a questão do gargalo reduzindo ainda mais a variabilidade, né, e aí depois uma recuperação da variabilidade pela ação, né, principalmente da mutação, né, e o fluxo gênico também tem uma importância em relação a isso, né, mas todos vocês conseguiram responder de forma bastante satisfatória essa pergunta, acho que vocês conseguiram entender essa questão, né, da evolução. As meninas, né, as monitoras me disseram que vocês estavam com problema para entender a questão do efeito do fundador e o efeito gargalo, mas basicamente o efeito do fundador ele está relacionado com a colonização, né? Então, um grupo de organismos sai de uma população original, chega numa nova área, e esse pool genético, nesse conjunto genético que esse grupo de migrantes leva consigo, é o que produz o efeito do fundador. Ao chegar naquele ambiente, esses indivíduos vão entrar em contato, né, com agentes de pressão seletiva diferentes, então competidores, parasitas, fatores abióticos, e isso tende a reduzir a variabilidade. A gente chama esse efeito, né, provocado por essa variação do ambiente de efeito gargalo. Então, você tem uma redução na variabilidade, né, no primeiro momento, por causa do efeito do fundador, quer dizer, essa parcela da população que sai da população original e coloniza uma nova área, ela leva uma variabilidade genética menor, normalmente, do que aquela da população original, e aí, ainda quando chega no ambiente, esse grupo sofre, né, a ação de agentes seletivos diferentes daqueles que a população ela evoluiu, e aí você tem mais redução da diversidade. E aí esse efeito gargalo, ou bottleneck, ele pode ser tão intenso. E também tem a questão da deriva, pode acontecer deriva genética também, porque como você tem um número menor de indivíduos, pode ser que tenha só um que tem uma determinada característica genética, e por acaso esse um morre, então você tem aí perda de variabilidade por erro de amostragem, porque justamente aquele que porta determinada variação, ele acaba perecendo. Né? Então, pode ser que no gargalo, além da seleção, né, a própria ventideriva pode produzir isso aí. 10 responderam, né, e os 10 foram bastante felizes nas respostas. Em relação à atividade prática, 11 alunos entregaram, né, aqui teve um aluno a mais que entregou, 55%. Todos vocês conseguiram trazer a resposta correta. Teve só 2 alunas que trouxeram uma outra informação, mas eu acho que elas calcularam a heterozgosidade errada, mas elas interpretaram que a heterozgosidade é o fator, né? Então eu acabei considerando, porque é importante vocês perceberem que maior heterozgosidade, maior variação genética na população, e isso produz um potencial adaptativo maior, porque como tem mais variação, caso haja uma mudança,
é mais provável que uma população que tenha mais variação tenha alguma variação que seja adaptativa do que aquela que tem menor variação, certo? No caso do questionário, só duas questões tiveram uma taxa maior de erros, né? E uma delas é a mais errada desde sempre, que envolve modelo matemático, tá? Essa aqui foi novidade, nos semestres anteriores ninguém tinha, a proporção de erros não tinha sido tão alta, mas vejo que não foi tão alta assim, né? Foi 21%. Os erros das outras questões foram bem menores, né? Dessa vez. E a pergunta basicamente é quais são as consequências da deriva, e a única consequência que não é a distribuição não aleatória, porque a distribuição não aleatória da diversidade, ela está relacionada à seleção natural e não à deriva genética, certo? As demais a gente viu até em aula, né? Depressão endogâmica, depressão exogâmica, redução na variabilidade, perda de alelos raros, a gente já discutiu esses temas aqui na aula de deriva, certo? Eu acredito que alguns que erraram foi porque não viram o exceto. Eu falo isso por mim mesmo, tá, gente? Quando eu fazia vestibular, tinha questão que eu sabia e eu errava porque eu não via a palavra exceto. E aí, né, aí você acabava ficando acaba marcando a alternativa errada porque não via exceto. Então, eu acho que alguns que erraram foram porque o exceto passou batido, certo? De qualquer forma, das 17 tentativas, né, então vejam, 10 alunos responderam e foram 17 tentativas só. Quer dizer que pelo menos 3 alunos não responderam mais do que uma vez, certo? Conseguiram tirar 10 na primeira resposta, mas na verdade pode até ser maior, porque teve aluno que errou e tentou mais 2 ou 3 vezes, né? Então, só para vocês terem uma ideia que dos 10 alunos, né, foram 17 tentativas e 21% dos erros. Agora, a última questão, que essa questão, 47%, né, das tentativas foram erradas, ou seja, a maior parte dos alunos que erraram essa alternativa aqui. Aqui tem aqui, calcule o tamanho efetivo, né? E aí, o que vocês tinham que fazer? Na verdade, é uma questão de álgebra, né? Vocês precisariam substituir, porque ó, NM é igual a 3 vezes o número de fêmeas, né? Então, significa que NM é igual a 3 vezes NF, certo? Então, NM é igual a 3 vezes NF. Se você substituir aqui os NMs por 3 vezes NF, vocês conseguem chegar a 3NF como resultado no final, tá? Então, bastava substituir onde está NM, vocês colocavam 3 vezes NF e aí calculava essa fórmula. Só que qual que é eu acho o grande problema para essa questão? É uma questão de álgebra, né? Então, basicamente, você não trabalha com número, você trabalha com letras e proporção, né? Dessas letras. E aí você chega numa situação dessa de 3NF, tá? Pode falar, Laura. Eu tô besta comigo mesmo. Por quê? Como é que eu não fui perceber isso? Eu tentei fazer esse cálculo com o número 3 vezes. Eu falei, nossa, gente, mas como é que pode? Eu cheguei em três respostas totalmente diferentes. E era bastava você substituir o NM por 3NF. Porque aqui tá Então, falando, ó, o número de machos NM é 3 vezes maior que o número de fêmeas, NF. eu não prestei atenção nessa questão de ter que substituir, sabe? Por isso que eu não acertei de primeira, porque se eu tivesse percebido, eu tinha acertado de primeira isso. Mas essa questão, ela é a mais errada de todas, tá? Todo semestre é a mais errada de todas. De todas, né? De todos os módulos, porque envolve esse cálculo. E eu sabia que ela ia ser a mais errada de novo. É a questão da matemática. Jéssica Anne, você abriu o microfone, você quer falar ou foi acidente ou eu que vi tudo errado? Eu acho que eu vi errado, né? Tudo bem. Bom, pessoal, do módulo, né? Do módulo 2, então,
Essa foi a avaliação, vocês estão de parabéns mesmo, eu gostei bastante, acho que o desempenho da turma foi muito bom. Espero que vocês continuem assim nos próximos 2 módulos, né? E eu espero que o seminário de vocês e a apresentação do objeto de aprendizagem também seja tão bom quanto, certo? Dito isso, nós vamos iniciar então a nossa discussão sobre seleção natural. Curiosamente, né, a gente vai discutir como penúltimo mecanismo evolutivo o primeiro mecanismo evolutivo a ser proposto, né? Porque a seleção natural ela foi proposta inicialmente pelo Darwin, né? Na teoria de evolução por seleção natural, não da teoria que ele propôs, e só que do ponto de vista, digamos assim, da ordem dos processos, né? Primeiro ocorre mutação, depois a seleção, porque a seleção ela é um mecanismo que ela ocorre a partir da diversidade da população. Então, primeiro precisa surgir a diversidade genética na população para que depois a seleção ela possa atuar, certo? E a mesma coisa acontece com a deriva, né? A deriva só faz sentido a gente discutir a deriva se a gente estiver pensando em variação genética nas populações, que por sua vez se origina principalmente por mutação e eventualmente por recombinação genética, certo? Então, a gente vai discutir agora essa questão. E aí, quando a gente pensa em seleção natural, esse conceito ele foi, né, primeiramente, digamos assim, consagrado a partir da origem das espécies do Darwin. E aí, nesse conceito darwiniano, né, de seleção natural, o Darwin ele apresenta algumas premissas, né, e essas premissas eu apresento aqui nesse slide. Então, primeiro é que a variação populacional existe, só lembrando que o Darwin não conhecia genética, tá, e não conhecia mutações, então ele não sabia explicar de onde vinha a variação genética. E aí ele pressupunha que a variação era uma condição das populações, né? Ele não conseguia explicar, obviamente, porque ele não sabia dos mecanismos, né? Mas, de qualquer forma, essa era uma premissa. Então, a variação das populações. Outra questão importante também, apesar, né, digamos assim, da perspectiva sobre a hereditariedade na época do Darwin ser diferente, né, da perspectiva atual. Na época do Darwin, a perspectiva era de herança por mistura, né, e atualmente a gente utiliza a proposição do Mendel, né, que é a herança fatorial, a herança segregada, né, por pacotes de variação, que são os genes. Mas, de qualquer forma, o Darwin usava como princípio, né, como premissa, que essa variação da população era transmitida dos genitores à geração seguinte. E aí outra coisa, que é talvez assim, o ponto-chave da seleção natural do ponto de vista darwiniano, é que alguns indivíduos dessa população, né, que apresenta variação e variação transmitível para gerações seguintes, podem sobreviver e reproduzir diferencialmente em relação a outros, né? E que essa sobrevivência e reprodução não é aleatória. Então, quando a gente pensa a seleção natural do ponto de vista darwiniano, a gente pensa, então, numa variação pré-existente na população, que é transmitida para gerações seguintes, e que essa variação, ela pode propiciar para alguns indivíduos maior probabilidade de sobrevivência e reproduzir, e isso não ocorre de forma aleatória, tá? Diferente do que a gente viu para a deriva genética, que essa, digamos assim, essa manutenção ou perda de variação, ela ocorre de forma aleatória. Aqui, nesse caso, ela é não aleatória. Certo? E aí, uma coisa importante no trabalho do Darwin é que a sobrevivência e a produção ela é individual, só que para a gente pensar em evolução, o resultado ele precisa ser populacional. Então, quem sobrevive ou morre é um indivíduo. Só que para isso ter sentido do ponto de vista evolutivo, aquela variação que permite sobrevivência e produção individual e diferencial, ela precisa ocorrer em algum momento em vários indivíduos da população, até que essa variação se torne mais frequente, certo? Um conceito também que é derivado, né, da ideia de seleção natural é o de aptidão darwiniana, que é a capacidade de um indivíduo sobreviver e se reproduzir, né? Então, a seleção é a sobrevivência e produção diferenciais do indivíduo, né?
A aptidão darwiniana, então, está relacionada a essa capacidade que alguns indivíduos têm de sobreviver e se reproduzir. A adaptação seria, então, o traço presente no organismo. Então, quando a gente fala em adaptação, a gente está pensando em algum tipo de caractere genético, morfológico ou bioquímico que o organismo apresenta e que aumenta a chance dele de sobreviver e, por conseguinte, de se reproduzir. Então, a adaptação é uma característica que está relacionada aos indivíduos que estão em populações que estão evoluindo por seleção natural, certo? A adaptação não é resultado de eventos de deriva, ela é um resultado de eventos de seleção natural. E é possível a gente calcular isso a partir de um índice chamado valor adaptativo, e o valor adaptativo, ele é calculado a partir, né, dessa... a gente pode calcular o valor adaptativo de várias formas, a gente pode, por exemplo, focar num genótipo e calcular a partir, quer dizer, progenitores com aquele genótipo, qual é o percentual de descendentes que esse progenitor pode deixar. Então, por exemplo, um indivíduo que é asão-asão, 100% dos descendentes dele sobrevivem e se reproduzem, então a gente diz que o valor adaptativo daquele genótipo é 1, que é o máximo. Enquanto de azinho todos morrem. Então o valor adaptativo é 0, certo? Então, esse valor adaptativo, que é um valor de 0 a 1, ele corresponde à proporção de indivíduos que sobrevivem e se reproduzem que um determinado genótipo consegue, digamos assim, que indivíduos portadores de determinado genótipo conseguem deixar para gerações futuras. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente representa o valor adaptativo com a letra W, e aí o W azinho, nesse caso aqui corresponde a 0,7, o W azinho a 0,9, o W azão a 1. O que significa isso? Que de todos os indivíduos, né, que o genótipo azinho produz, 70% sobrevivem, 30% morrem. O que significa um W azinho de 0,9? Que 90% dos indivíduos produzidos por indivíduos azinho sobrevivem e se reproduzem. E no caso do W azão, 1 significa que todos os indivíduos produzidos a partir desse genótipo sobrevivem e se reproduzem. Certo? Pessoal, até aqui tá claro? Alguma coisa não ficou clara? Vocês estão com alguma dúvida? Tranquilo por enquanto. Pode me interromper a hora que vocês quiserem, viu, gente? E aí, algumas questões que aí já começam a ser uns implementos, porque tudo isso que eu disse, pessoal, na verdade, essa parte... O primeiro slide, na verdade, eu trouxe, né, a concepção de seleção natural a partir do Darwin. Aí, esse segundo slide que eu acabei de discutir com vocês foram alguns implementos que foram incorporados, né, ao conceito de seleção natural, principalmente em virtude dos estudos em genética de populações. E esse terceiro slide também está relacionado a contribuições da genética das populações para o conceito de seleção natural. E aí, algumas questões importantes. A seleção é fenotípica, tá? Porém, a gente só admite resultado evolutivo se houver modificação nas frequências genotípicas. Então, quem é digamos assim, o alvo da seleção, entre aspas, é o fenótipo, certo? Seja um fenótipo bioquímico, seja um fenótipo morfológico, é o fenótipo. Só que esse fenótipo, ele é codificado por um genótipo. Para ter significado evolutivo, a manutenção ou eliminação daquele fenótipo deve alterar as frequências genotípicas na população. Se isso ocorrer, houve evolução. Se isso não ocorrer, significa que não houve evolução. Não é possível fazer previsões sobre o que vai acontecer pensando em seleção natural, né? A gente teve, quem está fazendo disciplina de evolução humana, a gente discutiu na quinta-feira passada, né, o futuro da humanidade. E aí tem alguns cenários, né, que foram propostos, principalmente pensando prováveis caminhos evolutivos, né, por seleção e deriva genética para o humano. Só que não tem como a gente prever o que vai acontecer. Por quê?
porque os ambientes eles podem mudar, os genomas podem mudar, então não dá para a gente prever o futuro. O que a gente consegue fazer, na verdade, é olhar para o passado e entender o que aconteceu no passado. O que vai acontecer para o futuro, a gente não consegue prever, certo? Porque os genomas podem se modificar, os ambientes podem se modificar. Por isso que seleção natural não é preditiva, certo? Porque a gente não consegue prever o que vai acontecer com os genomas dos organismos e nem o que vai acontecer com os ambientes, certo? Então a gente só consegue, na verdade, a partir de uma determinada condição muito bem estabelecida, por exemplo, a aplicação de inseticida. Então a gente talvez consiga ter um provável caminho ali de resistência numa população de insetos, que a área é controlada, né, que o grupo populacional, você tem uma certa ideia de quem é o grupo fundador e tudo mais. Mas, de forma geral, é impossível a gente fazer previsões acerca do que vai acontecer com a seleção natural. Mesmo a seleção natural ocorrendo, a gente não pode esquecer que mecanismos, né, que aumentam a variabilidade genética nas populações, eles podem ocorrer de forma simultânea. Então, não é porque está ocorrendo seleção natural que não está ocorrendo mutação, que não está ocorrendo recombinação, que não está ocorrendo fluxo gênico, tá? Esses três mecanismos, eles aumentam a variabilidade genética dentro das populações, certo? Então, não é porque está havendo seleção que não é possível que haja implementos, né? Implementos de novas características. A seleção não leva à perfeição, por isso que eu insisti com vocês na questão do positivo e negativo. Ela não é aleatória, ou seja, a gente consegue encontrar uma relação entre determinada característica e o agente seletivo, e ela não é progressiva, certo? Vou dar um exemplo dessa questão do progressivo no nosso corpo. Ser bípede, né, aumentou o valor adaptativo para os humanos. Só que a gente paga um preço por ser bípede, né? A gente paga, na verdade, dois preços. O primeiro são os problemas de coluna, porque manter a postura ereta da forma que a gente mantém, isso compromete de alguma maneira a coluna, principalmente se nós tivermos uma longevidade e um aumento muito grande no peso, certo? E a questão do parto também é um problema, porque em virtude da junção, né, da cintura pélvica e do fêmur em relação a... Nossa, gente, falei disso essas semanas aí na aula de evolução humana. Esqueci o nome do osso. Gente, eu vou falar osso da bacia, mas não osso da bacia, porque agora fugiu o nome, tá? O termo correto para esses ossos. Em virtude dessa posição, o canal do parto se torna mais estreito e isso é uma dificuldade para o parto, tá? Então, se a seleção natural fosse progressiva, então a gente esperaria que uma característica adaptativa, como é o pedalismo, não tivesse nenhum tipo de custo adaptativo. Então, vejam que nós mesmos somos um exemplo de que a seleção natural ela não é progressiva. E a seleção não busca o bem da espécie, tá, gente? A seleção simplesmente ela ocorre. Então, tem lá, os organismos vivem no ambiente, o ambiente apresenta uma série de situações que atuam como pressão seletiva, né? Então, temperatura, umidade, predadores, competidores, disponibilidade de presa, disponibilidade de hábitat, então tudo isso atua como mecanismo seletivo. E aí, os organismos podem ou não ter variação genética que dá conta dessas variações ambientais. Se eles tiverem, né, se alguns indivíduos, pelo menos na população, tiverem, eles podem sobreviver e se reproduzir, e aí essa característica adaptativa ela tende a aumentar a frequência da população. Caso contrário, a população pode ser extinta, certo? Então não tem nada a ver com o bem da espécie. Na verdade, é um processo que ocorre independente do bem ou do mal da espécie. Certo? Pessoal, ficou bem claro essas questões, porque isso é um problema para a seleção natural. Infelizmente, as mídias, elas, quando discutem questão de seleção natural, elas acabam trazendo, assim, uma perspectiva de progresso, perspectiva de luta pela sobrevivência, e essa perspectiva de luta pela sobrevivência dá a entender que uma espécie é melhor que a outra, mas ficou claro esse conjunto de afirmativas e negativas relacionadas à seleção natural? É isso mesmo, Laura. Não é o sacro, porque o sacro tem a ver com o cóccix. Eu acho que é ilíaco, não é?
o nome desse osso? Deixa eu ver aqui, osso ilíaco. Nossa, gente, me fugiu completamente. Não é só o... É isso mesmo, chama osso ilíaco, tá? Esse osso do quadril, ele é o osso ilíaco, certo? Ele é formado por de três ossos, tá? Acabei de ver no Google. Assumo mesmo. Eu também tava olhando o nome do É, osso. o sacro, ele tem a ver com a questão da coluna, né? A finalização da coluna, que aí tem o cóccix, né? Mas agora tá certo, é o ilíaco, tá, gente? Pronto. Mas essa questão de seleção, pessoal, tranquilo? Dessas Tá. questões. Perfeito? Beleza. E aí, dependendo do resultado, né, da seleção natural nas populações, a gente pode classificar, né, ou identificar três tipos principais de seleção: a seleção disruptiva, a seleção estabilizadora e a seleção direcional, certo? A seleção disruptiva, ela está relacionada ao favorecimento de organismos que estão ou no extremo da distribuição normal, né? Então, por exemplo, a gente pensa os indivíduos homozigotos, azão e azinho. Imagina uma seleção natural que está relacionada, né, que indivíduos que, tanto que são azão, quanto aqueles que são azinho, eles sobrevivem. E aí o que acontece? Quando um azão cruza com azinho, 100% da prole é azão. Então, mesmo que ser azão tenha menor valor adaptativo, a variabilidade tende a ser mantida porque tanto o azão quanto o azinho, eles tendem a ter maior valor adaptativo. Então, quando tem cruzamento entre eles, produz heterozigoto. Então, há uma tendência de manter a variabilidade. Uma outra situação é quando os indivíduos heterozigotos são favorecidos. E aí, quando eles são favorecidos, o que acontece? Quando um heterozigoto cruza com outro heterozigoto, 25% da prole é azão, 25% da prole é azinho. Então, mesmo que azão e azinho tenham uma menor vantagem adaptativa, como o heterozigoto tem maior vantagem, então sempre vai ter na população azão e azinho. Tá? Então, seria esse modelo da seleção disruptiva. Alguns exemplos, né, desse tipo de seleção é o que acontece, por exemplo, com a seleção dependente da frequência de borboletas miméticas. Não sei se vocês já viram essas borboletas de cor laranja e preta. Algumas espécies apresentam gosto impalatável para as aves e outras espécies apresentam esse padrão de coloração, mas não produzem as substâncias que as torna impalatáveis, né? E aí o que vai acontecer? Então imagina numa comunidade, né, que há uma alta frequência dessas borboletas, né, laranjas e pretas que são impalatáveis e uma baixa frequência dessas borboletas que são palatáveis, né, mas têm o mesmo padrão de coloração. É muito mais provável que um pássaro prede essas que estão em maior frequência do que essas que estão em menor frequência, certo? Então, ao predar essas aqui, eles descobrem que o gosto é ruim e aí eles começam a evitar predar borboletas que são pretas e laranjas. E essas aqui que são palatáveis, elas acabam sendo predadas. Só que à medida que isso vai acontecendo, pode ocorrer uma diminuição da população dessas borboletas, né, que são laranjas e pretas e são impalatáveis, e aí aumenta a frequência das borboletas palatáveis. Se isso acontece, né, os pássaros aprendem, né, que as borboletas são palatáveis ou impalatáveis ao comê-las. Então, se é mais provável encontrar uma palatável, o pássaro não vai associar a cor laranja preta com impalatável. E aí é uma tendência dessa população reduzir de tamanho. Então, imagine se ao longo do tempo que tem hora que essas espécies aqui elas vão estar mais frequentes, tem hora que essas espécies daqui vão estar mais frequentes. Por isso que é um tipo de seleção disruptiva. Palatável é que ela tem gosto agradável ao paladar, certo? Então, Entendi. o teu pássaro come e o gosto é bom para ele, né? As impalatáveis são aquelas que o gosto não é bom. Então seria que nem um gato comer dois pássaros de cores diferentes. Então seria a mesma. Não,
da mesma cor, só que um tem gosto ruim e o outro tem gosto bom. Quando o gato come aquele de gosto ruim, ele aprende que não pode pegar aquele. Então, esse que tem gosto bom, o gato deixa de comer. Porque ele aprende que essa cor tem gosto ruim. Só que isso só é possível se a frequência de quem tem gosto ruim for maior do que aquela que tem gosto bom. Porque se isso acontecer, o gato não vai aprender. E se as duas espécies tiverem a mesma frequência, tipo, de aparição? Uma hora vai mudar a frequência, porque tem a mesma frequência, mas, por exemplo, mesmo que varie ligeiramente, se variar ligeiramente para esse lado aqui impalatável, então há uma tendência desse aqui impalatável, na verdade, dos palatáveis aumentar de frequência, porque eles aprendem, né, que essa cor aqui, o gosto é ruim, e aí esses aqui conseguem se reproduzir. E aí aumenta a frequência desse aqui que está do lado direito, aí eles começam a ser mais predados, até que o que tem palatável aumente de frequência. Então acaba acontecendo, mesmo que comece numa mesma frequência, vai se estabelecer um equilíbrio dinâmico, né? Uhum. Entre essas duas. Por isso que a variação fica mantida nas comunidades, tá? Porque é uma seleção do tipo disruptiva nesse caso. Um outro exemplo, aí pensando na vantagem do heterozigoto, né, ou heterose, é o que acontece em regiões de malária, né? Indivíduos que têm anemia falciforme são heterozigotos, eles têm menos chances de se contaminar por malária, e aí eles têm maior chance de sobreviver. Então, a frequência de heterozigotos para anemia falciforme em algumas regiões africanas que são endêmicas de malária é altíssimo, muito maior que qualquer outro lugar do mundo. Só que como tem esse aumento de heterozigotos, também o número de indivíduos que nascem homozigotos para anemia falciforme e que não chegam à idade reprodutiva também é mais alto que outros lugares do mundo. Só que a variação vai se manter, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil praticamente impossível um indivíduo nascer homozigoto para anemia falciforme, né? Porque a frequência dos heterozigotos é relativamente baixa, né? Aí quando a gente pensa na África, você chega ao ponto de ter assim, 50% da população é azão-azinho para anemia falciforme. E aí se dois heterozigotos cruzam, a chance de produzir um indivíduo, né, azinho-azinho é de 25%, e esse indivíduo ele não chega na idade reprodutiva, os indivíduos que são azinho-azinho para anemia falciforme, certo? De qualquer forma, a variação genética é mantida por heterose. A seleção estabilizadora, ela está relacionada à evolução de traços quantitativos, ou seja, altura, peso, né? E ela também está relacionada à manutenção de sistemas bioquímicos altamente canalizados. Então, por exemplo, se a gente pensar nas vias bioquímicas de respiração celular, nas vias bioquímicas de síntese proteica, a gente vai perceber que o mecanismo, né, molecular é basicamente igual de uma bactéria até um vertebrado. Então, basicamente, é o mesmo mecanismo. Por quê? Porque qualquer variação mínima nesse mecanismo torna o organismo inviável. Então, o mecanismo, ele tem uma mutação lá que muda um pouquinho o funcionamento, por exemplo, da síntese de proteína, a síntese de proteína ela é ineficiente, certo? Então, a taxa de mutação é muito baixa para os genes, né, relacionados à síntese de proteínas e ao ciclo respiratório, e aí eles tendem a ser muito conservados, e aí é uma seleção tipo estabilizadora que mantém, né, essa baixa variação para esses sistemas. No caso da altura, se a gente pensar tamanho e peso de bebês ao nascer, né, o tamanho e peso de bebês ao nascer está relacionado, se ele for muito pequeno, né, significa que ele não foi completamente formado, então a chance dele sobreviver fora do corpo da mãe, pensando um contexto, né, gente, de evolução humana, tá? Não um contexto atual que um bebê que nasce prematuro, por exemplo, ele consegue sobreviver em condições artificiais até que ele, né, tenha terminado o desenvolvimento. Mas pensa numa condição pré-histórica, né? Um bebê que nascia prematuro, ele estava fadado a morrer, porque não tinha nenhuma condição que permitisse a manutenção da vida. E, por outro lado, um bebê que nascesse muito maior, né, do que a média, ele poderia não conseguir passar pelo canal vaginal. Hoje existe, né, cesárea e tal, a cesárea, ela impede o parto normal, mas vamos pensar nas mulheres pré-históricas, né? Todos os partos eram normais, não tinha cesárea.
Então, se o bebê era muito grande, ele não conseguia passar pelo canal vaginal, morria a mãe, morria o bebê, certo? Então, é mantido, como você tem seleção estabilizadora, né, um caractere que está evoluído por seleção estabilizadora, há uma tendência a ser mantido um caráter médio, né, ou um caráter muito conservado, que foi o caso que eu falei aí das vias de síntese de proteína e de respiração celular. E eu tenho quase certeza absoluta que quando vocês pensam em seleção, vocês pensam em seleção direcional. A seleção direcional é aquela que está relacionada à manutenção de um extremo da distribuição da variação. Então, por exemplo, quando a gente aplica antibiótico, tem bactérias que são suscetíveis e bactérias que são resistentes. Bactérias suscetíveis morrem, resistentes sobrevivem. Então, a seleção direcional aqui está relacionada à sobrevivência de bactérias existentes. A mesma coisa quando a gente pensa em aplicação de inseticidas, tá? Que aí, no caso, insetos suscetíveis morrem, insetos resistentes sobrevivem e, por isso, eles têm maior probabilidade de sobreviver. E aí, alguns exemplos aqui das borboletas, né? Falei da questão da anemia falciforme e falei também da questão da aplicação de inseticidas, né? Que é a seleção direcional. E aí eu queria trazer um exemplo de um resultado do aluno de iniciação científica meu. E o que aconteceu aqui? Ele analisou aqueles alelos, né, do LOCO-ST3, que vocês já viram na aula prática e tudo mais, e olha que interessante, né? Esse gráfico aqui é um gráfico de frequência no eixo Y e abundância relativa da espécie Apriorus indianos, que é essa espécie que está aqui, tá? Essa mosquinha bonitinha aqui, que tem essas manchinhas brancas. E aí, olha que curioso, né? Então, à medida que aumenta a abundância relativa, olha o que acontece aqui com o alelo ASH34, que está representado em amarelo. Tá vendo que a frequência dele cai à medida que aumenta a abundância relativa? Se aumenta a abundância relativa, vocês acham que aumenta a competição intraespecífica ou interespecífica? Primeiro, o que é abundância relativa? O que é abundância relativa, pessoal? Ninguém sabe o que é tentar? Seria a quantidade em relação a outra espécie? Exatamente, Giovana. É a proporção, né, de indivíduos de uma espécie em relação às outras. Então, veja o que acontece aqui. Esse aluno meu, ele coletou, né, os apriorus em diferentes estações do ano, e aí, vejam que a abundância relativa variou entre 13% e 40%, certo? Então, vejam que quando, né, a frequência, né, a abundância relativa foi de 13%, então, de tudo que foi coletado, 13% dos indivíduos foi dessa espécie aqui, os apriorus indianos. Então, veja o que acontece. Se a gente analisar aqui o que acontece aqui com o... Tem esse ponto aqui que tem uma abundância que está perto do 30%, mas se a gente analisar aqui os outros pontos, está vendo que aqui estava 0,4, aí caiu para 0,3, só o amarelinho, tá? E aí caiu para perto do 0,2 aqui. Então, veja que à medida que aumentou a abundância relativa de apriorus indianos, houve uma redução na frequência do alelo ASH34. Se aumenta a abundância relativa, aumenta a competição intraespecífica ou a competição interespecífica? Eu acho que aumenta a intraespecífica. Exato, porque se tem maior número de indivíduos, quer dizer que o principal competidor, que essa espécie vai encontrar ela mesma, certo? Então, você imagina que numa coleta, né, de 100 indivíduos, 45 são os apriorus indianos. Os outros 55 são outras espécies. Então, é muito mais provável, né, que um indivíduo dos apriorus indianos encontre outro indivíduo dos apriorus indianos do que de qualquer uma outra espécie. Sim. Que vai estar com frequência de 5%, 10%, certo? E aí, no caso, quando a frequência, a abundância relativa está 12%, acontece o contrário. Então, é mais provável que os apriorus indianos encontrem uma outra espécie do que a si própria.
Então vejam que quando aumenta a competição intraespecífica, a frequência do LH34 reduz. Que tipo de seleção está relacionado a isso? Então, aumentou uma pressão seletiva, houve a redução na frequência de um alelo, porque os indivíduos que têm aquele alelo provavelmente têm maior probabilidade de morrer. Que tipo de seleção está em jogo aí? Direcional? Direcional, Giovana, exatamente. Então, veja que para esse loco aqui, o loco S3, o Daniel, né, que é o Possari, ele detectou uma seleção direcional, relacionada principalmente à competição intraespecífica. Só que quando ele analisou o S2, olha que curioso. Eu quero que vocês vejam essa curva aqui, que está em azul marinho. Quando a abundância relativa de isaprionos indianos está baixa, o que acontece com a heterozigosidade? Então, aqui, ó, o eixo X é a abundância relativa, né? Então, quando a abundância está mais ou menos aqui Ela 12, diminui? quando está maior ou menor a abundância? Maior, né? A maior abundância diminui a heterozigosidade, certo? E se a abundância estiver menor? Aumenta? Aumenta. Então, olha que interessante, né? É, essas coletas foram realizadas em estação seca e estação chuvosa. Na estação seca, a proporção de isaprionos indianos reduz, certo? Portanto, aumenta a competição interespecífica. Quando aumenta a competição interespecífica, há uma seleção que favorece heterozigotos, certo? Tanto é que a proporção de heterozigotos aqui é mais alta. Quando a competição ela é intraespecífica, reduz o número de heterozigotos. Então vejam que na estação seca, para esse loco gênico, você tem seleção disruptiva e na estação chuvosa, que aumenta a competição intraespecífica, você tem seleção direcional. Né? Olha que interessante. Na verdade, o aumento na competição intraespecífica aumenta a seleção direcional. A redução na competição intraespecífica aumenta a seleção disruptiva, certo? Então, a variação genética em isaprionos, ela tende a ser maior, né? Quanto menor é a abundância, quanto menor é a competição intraespecífica. Então, a competição intraespecífica, ela tende a reduzir variabilidade. Então, a competição intraespecífica, ela atua como um agente de seleção direcional. Enquanto a competição interespecífica, ela atua como um agente de seleção disruptiva. Entenderam isso, pessoal? Professor, Pode perguntar, Laura. explica de novo, por favor. Essa parte. O que você não entendeu especificamente, para eu poder conseguir tentar te explicar? Essa última parte que o senhor explicou. Da competição? Isso. Gente, a lousa, ela faz falta. Peraí que eu vou pegar uma lousa. Eu sei que isso é invertido aí para vocês, pessoal, mas eu vou tentar aqui pela lousa, tá? Então, imagina o seguinte, ó. Na estação seca, a abundância relativa de isaprionos indianos diminui, certo? Certo. Se a abundância relativa diminui, significa que aumenta a competição inter, certo? Uhum. Porque aí tem mais indivíduos de outras espécies que isaprionos. E aí, o que o Daniel encontrou? Que nesse contexto aqui, aumenta a heterozigose, certo? Se aumenta a heterozigose, significa que indivíduos heterozigotos, eles têm maior chance de sobreviver e se reproduzir, certo? Sim. Portanto, é uma seleção
disruptiva. Eu sei que fica invertido para vocês, mas eu acho que vocês entenderam a lógica? Então, Não qual tá é o agente... invertido, não, professor. Oi? Ah, não está invertido, não? Não. Ah, Não. só para mim que fica? Gente, Eu que acho que louco. Para mim fica invertido, sabia? Fica como se fosse do lado contrário. Espelhado, sabe? sei. Nossa, pra nós não. Pra gente Normal, não. normal. Tá aqui, nossa, então ótimo. Então significa que a perspectiva que eu tenho. Ah, é verdade. Agora que eu percebi, o quebra-cabeça fica invertido para mim aqui. Pensando do jeito que aparece para vocês. Bom, pessoal, entenderam isso aqui? Só que vejam, né? Qual é a adaptação? Aumento na heterozgosidade. Qual é o agente seletivo? Competição interespecífica, Específico. certo? No caso da estação úmida, Eu ia te perguntar isso agora. Como é que fica a situação nessa. a abundância relativa aumenta, certo? Sim, Portanto, aumenta a competição intra dentro intra. da espécie e Diminui a heterozigosidade. aí diminui a transgosidade e aí tem alguns alelos lá que, por exemplo, o alelo H3,4 aumenta de frequência. E aí o outro alelo, deixa eu ver aqui que eu não lembro de cabeça. O vermelhinho H2S e o alelo H2S também, Tá, mas certo? aí a competição. Aí, qual é a adaptação? Os alelos H3,4 e, e o alelo H2, S. Qual que é o agente seletivo? A Competição competição. intraespecífica, certo? Então, nesse caso, não tem diminuição da. Como é que chama, gente? Ai, meu Deus. Da aparição relativa das espécies. Não entendi, Laura. Pergunta de novo. Então, nesse caso, não teria uma situação na qual a aparição relativa das espécies diminuísse. Você fala igual a questão das borboletas? Isso. Não, não, porque aí não é questão de palatabilidade. Ali, na verdade, é a competição por recurso. Porque o que vai acontecer? Na estação seca, os recursos alimentares eles são menos frequentes, certo? É que é essa época do ano que a gente está vivendo, né? Então você tem menos recursos. E aí o que acaba acontecendo? Para poder disputar um determinado fruto para a ovopositar e se alimentar, os apriônios têm que lidar, além de si própria, com muitas espécies, com frequência até maior que a dela, certo? E Tá. aí, o que acaba acontecendo? Se a gente pensar que essas enzimas têm a ver com digestão, pode ser que um indivíduo heterozigoto consiga aproveitar diferentes frutos, certo? Porque a enzima é digestiva, então pode ser que seja compatível com diferentes frutos. No caso, quando vai para a estação úmida, a disponibilidade de recurso alimentar é maior. Tanto é que Zaprionos prolifera, que é uma beleza, né? Sim. Ele coletou 45%, mas eu já cheguei a coletar 90%. Nossa. Dependendo. É bem assim, você coleta... você põe as armadilhas, vem lá 1.000 Zaprionos. 1.000 indivíduos. Uma Uau. coisa desse jeito, né? E aí, o que vai acontecer? No caso, você vai... quando tem competição interespecífica, há uma tendência na hiperespecialização, né? Porque para evitar, na verdade, tem uma tendência à generalização de nicho, mas aí você pode ter vários mecanismos. No caso dessa questão genética específica, o que deve acontecer? Indivíduos que conseguem aproveitar de forma mais otimizada, né? Imagina que vai ter zaprionos, tá? Só tem zaprionos naquele fruto. Quem conseguir aproveitar o fruto de forma otimizada, ganha daquele que não consegue. Então, a variação genética aí não é tão importante. O que importa é, você tem a enzima que digere o nutriente daquele fruto, na verdade, digere aquela levedura, porque é a levedura que cresce no fruto que serve de alimento. Então, você tendo aquela enzima que é altamente especializada para digerir, você tem vantagem.
Então, deve ser isso que acontece. Aí, no caso, então, a enzima H3.4, ela pode ser uma enzima que ela é mais eficiente para digerir o fruto do que outras variantes. E aí, numa situação que você tem pouco fruto, na verdade, quanto mais variação tiver na população, mais adaptativo é. Certo? Agora eu entendi. Que aí foi bem legal. Quando o Daniel ele vai defender semestre que vem, tá, gente? Se vocês quiserem, depois que é divulgado lá no grupo do Facebook da Biologia às Defesas, até interessante vocês acompanharem, tá? Que aí ele também está fazendo avaliação do tamanho, das medidas, para ver se a mosquinha fica maior na época de inverno ou se ela fica menor. Que na época seca, né, na época úmida, qual estação ela fica menor, qual ela fica maior. A gente espera que durante a estação seca, né, que tem competição interespecífica, a gente espera que ela aumente de tamanho. Porque quando tem competição interespecífica, você espera que sejam selecionados indivíduos maiores. E quando tem competição intraespecífica, você espera que sejam selecionados indivíduos menores, né? Então, ele está fazendo essa parte para finalizar. Mas, de qualquer forma, os resultados deles foram bem interessantes. E aí, só para vocês terem uma ideia, esses valores aqui, tá vendo que eles estão tem 0,54, 0,98, e aqui, tá vendo, 0,936, isso aqui é o valor de correlação. Quanto mais perto de 1, mais correlação tem. Então, vejam aqui que para a correlação da heterozgosidade, a correlação é de 0,93. É muito alta. Tá? É muito alta. E aí, para a frequência do alelo H3.4, é de 0,9967, que é muito alta também. Certo? Então, o dado dele foi bem promissor. Certo? Em relação à questão, né, da seleção estabilizadora, só para vocês terem uma ideia, né, existem tabelinhas que são utilizadas, né, para avaliar o peso médio, e essas tabelinhas elas têm mais ou menos o mesmo valor há décadas, né, porque essa característica, na verdade, foi selecionada nos antepassados, não é uma questão das populações atuais. Então, vejam aqui que há uma grande quantidade, né, de crianças que nascem com peso por volta de, aqui um pouquinho, tá vendo, ó, perto dos 3 quilos. Certo? Então, o peso médio a nascer mais comum, a média está 3,144, tá vendo? Então, significa que bebês que nascem perto desse peso aqui, eles têm maior chance de sobreviver. Só que não se esqueçam, tá? Hoje em dia, uma criança que nasce com peso menor que esse, provavelmente uma criança, peso menor que esse que eu falo, tipo, com 2 quilos, 1,5 kg, é uma criança prematura. Existe uma condição artificial que pode manter essa criança viva. E se a criança tiver um peso muito maior, ou seja, ela não vai conseguir passar pelo canal vaginal, portanto não é possível um parto natural, né, ou um parto normal, é possível fazer cesárea. Só que para os nossos antepassados, isso era uma sentença de morte. De qualquer maneira, teve uma seleção estabilizadora nos antepassados, então há um predomínio de crianças que nascem com mais ou menos 3,144. E há uma ligeira variação entre meninos e meninas, tá, gente? É uma coisa bem pequenininha. Se a gente fizer estatística e comparar, não vai dar significativo, mas as meninas, elas nascem um pouquinho menores e um pouquinho mais leves que os meninos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a altura, né, de uma menina ao nascer é mais ou menos 48 centímetros, o menino 50, e o peso é 3,2 kg para as meninas e 3,3 kg para os meninos. Certo? E esse dado é um dado que é médio que há muito tempo, né? E aí, Laura, como existe a tecnologia para porque você nasceu com 7 meses, né? Então, provavelmente você deve ter ficado um período na incubadora, no hospital, antes que você pudesse ir para casa. Bom, né? Um tempo considerável. Você deve ter ficado pelo menos um mês e meio, né? Que isso? Você ficou mais? 5 meses, quase. Você ficou 5 meses? Porque aí teve que terminar a formação, né? Mas, de qualquer forma, se fosse uma situação pré-histórica, provavelmente você não teria sobrevivido. Certo? Que aí não teria tecnologia para te manter viva. Mas, de qualquer forma, nós guardamos essa informação biológica, apesar do ser humano hoje, estou falando hoje, tá, gente? Porque essa condição de manter aqui nas prematuras cesárea, ela é recente. Ela é bem recente, né? Então, por isso que a marca evolutiva ainda está muito forte. Começou a
essa capacidade do ser humano de deixar, tipo, recém-nascido na maternidade, prematuro e com menos assim, peso, sobrevivendo começou na década de 80, eu acho. 80, 90? Manutenção e incubação, deixa Por eu aí. ver. Eu acho que foi, por aí. Incubação de bebê. Deixa eu ver a origem disso, que eu nunca vi. Gente, o Google, nossa, antigamente a gente tinha que fazer pesquisa em livro, né? Hoje a gente joga no Google. Quando será em que. Quando. Vamos ver. Quando a incubação de bebês foi criada? 1878. Foi a primeira. 88? 78, 1878, Nossa, século XIX. meu A Deus. incubação e a cesárea. Agora eu fiquei curioso para a cesárea também, já que nós estamos falando sobre isso. Quando a cesárea? Professor, eu acho que a Oi. cesárea começou a acontecer quando esses nenéns aí que já tinham tamanhos mais, né, não conseguiam nascer pelo parto vaginal, e aí, né, ou morre a mãe e o filho, ou morre só a mãe. Aí acho que eles escolhiam a mãe, né, o filho. Sim, e aí eu tô vendo aqui que os primeiros registros são do século XV, da cesárea. Uau! Porque Nossa, a anatomia já estava bem avançada, né, nesse período. Na Idade Média teve um avanço, né, da anatomia. E aí, então, essa questão da cesárea, ela é antiga. Não, mas eu fico imaginando as condições de cesárea, né, porque não devia ter Anestesia, né? anestesia, né, Não, acho tal. que a mãe devia morrer. A mãe devia morrer. Eu acho que tirava o filho, mas a mãe não tinha como, não. Credo. Ai, gente, nossa. 1500, ó, vários lugares estão falando. E aí nossa, parece descobrimento que do Brasil. não, mas aí parece que o primeiro registro mesmo é de 1337. A Fora que não foi rainha, registrado, né? que deve ter tido outras tentativas anteriores. E foi só registrado porque foi uma rainha de Praga, a Ah, rainha Beatriz de Bourbon. Ela entrou em trabalho de parto aos 17 anos e aí o bebê não saía e fizeram a cesárea. Fala se ela morreu. Uau! Agora eu tô curioso, deixa eu ver se ela morreu. Vamos ver se vai ter essa informação, né? Século XIX. Nossa, gente. Sobreviveu. Olha aí. E foi a primeira? Ela sobreviveu. Foi a primeira que tem registro, né? Uhum. Só que, curiosamente, esse é um caso raro, porque até o século XIX, ou morria a mãe, ou morria a criança, ou morria as duas. Então, porque a Era chance de muito difícil. infecção, né, de depois fechar o corte, nossa, é muita coisa envolvendo A chance, sangue. sim, muito difícil. Mas, de qualquer forma, o procedimento foi mesmo que, vamos pensar, século XX, né? Mesmo a questão da incubação, né, da criança. Então, a partir do século XX, a gente tem aí 100 anos, mais ou menos. Não é suficiente para a mudança evolutiva se manter na nossa espécie. 100 anos são 4 gerações de humanos, né? Porque a gente fala de geração cultural, que a geração cultural é a cada 7, mas a geração biológica é a cada 25 anos, mais ou menos. Então, a cada 25 anos a gente tem uma geração humana, né? Então, seriam 4 gerações. O que são 4 gerações do ponto de vista evolutivo? Não é nada. Né? Então, não deu tempo ainda, mas provavelmente daqui uns, sei lá, uns 5.000 anos, talvez uns 3.000 anos, haja um deslocamento a curva de nascimento de bebê, porque vejo que é bem acentuada ainda, né? Com uma concentração muito grande de bebês, com mais ou menos 3 quilos, né? Então, eu acredito que daqui uns 2, 3.000 anos, essa curva tende a se achatar e se tornar mais uniforme, né? Que não vai ser uma condição de sobrevivência a mais, certo? Então, provavelmente vai ter aí nascimento. Porque digamos que a questão, né, do bebê, de uma mãe, ela
ter a gestação de uma criança muito grande, seja determinada geneticamente, e a criança sobrevive, pode ser que essa criança, né, se ela for uma menina, ela possa gestar uma criança grande, então isso se mantém. E aí, como ela pode fazer a cesárea, então o gene vai se manter na população. A mesma coisa dos prematuros. Se isso for geneticamente determinado, né, de determinadas mulheres terem partos prematuros com mais probabilidade que outras, e é possível que a criança seja salva, então essa criança ela pode herdar esse gene. Eu não estou dizendo que é genético, tá, pessoal? Mas pode ser que parte disso seja genético. Para algumas mulheres, isso seja genético. E aí, se a criança nasce e ela se mantém viva e ela chega à idade reprodutiva, então a característica se mantém. Então, eu acho que uma tendência evolutiva poderia ser, caso essa situação se mantenha, né, de cesáreas e partos prematuros, que essa curva, ao invés de ter esse formato, ela seja mais... como que eu faço para colocar o... para colocar o ponteiro? Peraí, achei. Eu vou usar o marca-texto. Então, é provável que ela fique mais assim, do que desse jeito aqui, tá? Porque ela é assim, né? E ela fique mais assim. Certo?